a partir do dia 2 de agosto, que é quando o Supremo Tribunal Federal retoma aí do seu recesso, alguns assuntos importantes vão ser julgados junto com o período eleitoral. Um deles é a questão do Código de Ética. O ministro Edson Fachin vem batendo nessa tecla desde o início do ano, e aí acabou calhando com a história lá do Banco Master, caiu na mesma época aí das denúncias de supostas relações de ministros do STF com o Daniel Vorcado. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o timing era péssimo, que isso poderia acabar prejudicando a reputação mesmo do Supremo Tribunal Federal, mas está aí, vai ser colocada em pauta a questão do Código de Ética. Aí, nessa mesma seara, usando o gancho que a gente estava falando aí dos juízes e ministros do Supremo, qual é a sua opinião sobre essa questão do Código de Ética? Os ministros precisam ter um Código de Ética para se basear, para trabalhar? Neila, veja, há apenas dois requisitos para alguém assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Primeiro é notável saber jurídico, quer dizer, ele não é simplesmente notório, ele é notável, ele é reconhecido, ele é profundo, ele é amplo. E depois ter reputação ilibada. Reputação ilibada só tem aquelas pessoas que viveram as suas vidas guiadas por um senso ético muito forte. Então, falar de agora, criar-se um código de ética, me soa simplesmente como uma tentativa de querer justificar todos os malfeitos deste passado recente do Brasil, para dizer, não, nós fizemos isso, porque não tinha na época um código de ética. Agora a gente sabe, está mais claro o limite ético da nossa atuação. Isso é absolutamente vergonhoso, Neila. Meu avô foi ministro do Supremo Tribunal Federal na década de 1970. Não só ele, Bilac Pinto, mas se nós observarmos a conduta de Adalto Lúcio Cardoso, Aliomar Balieiro, Oscar Dias Correia, tantos outros nomes que honraram não só a Constituição, mas também a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para que hoje a gente observe esse tipo de conduta que existe dos magistrados da Corte. Vejam, eles não estão ali satisfeitos, eles não estão ali realizados, eles estão ali com o espírito empreendedor olhando para o próprio umbigo e seus próprios interesses, proferindo decisões que não têm absolutamente nada a ver com o texto constitucional. Mas eles não ficam nem vermelhos, eles dormem como se absolutamente nada tivesse acontecido. E a população de bem, esses empresários que são vítimas de uma série de ações e denúncias disso, daquilo, um código tributário absolutamente incompreensível, eles têm que ir se defendendo até que chega no Supremo Tribunal Federal, e não só lá, outros tribunais também. E se você não tiver dinheiro para contratar o escritório de advocacia certo, esqueçam. Não importa o seu direito. O que importa é a influência que os advogados exercem em tal corte. Então, nós estamos num ambiente onde a justiça, com J maiúsculo, foi completamente destruída. E hoje, o brasileiro, além de todas as humilhações, além desse endividamento impagável das famílias brasileiras, da perda constante de poder aquisitivo, ele ainda olha para um país e vê um país sem justiça. Desculpa, não há futuro para um país como esse. Abre a câmera aí para mim, para eu ver se o Felipe está balançando a cabeça ou se ele está concordando com o Beraldo aí sobre código de ética, Felipe. Precisa ter um código de ética ou vai dar no mesmo? Não adianta colocar limite, impor limite, colocar critério que eles vão agir da mesma forma. Ô, Neira, quando você pega a Suprema Corte na composição atual, tem uma crise de moralidade e ética muito clara, né? Qualquer outra corte no mundo que uma mulher de um ministro recebesse um contrato de 129 milhões com um empresário preso, né, ia ser, sem sombra de dúvida, massacrada, né, processada. O ministro, no final, ia até pedir a renúncia, né, mas não, ninguém mais fala disso, né? Quando você vê, por exemplo, o ministro da Suprema Corte no Brasil querendo ser o relator de um caso importante
e sabidamente todo mundo conhecia a relação do empresário, do fundo do empresário com o resort Itaiaia, que ele tinha cota e era dono ele e a família, né? Ou seja, realmente vive uma crise de moralidade e ética sem precedente na Suprema Corte, né? E eu lembro quando eu comecei a estudar direito, eu olhava para a Suprema Corte no Brasil e eu admirava todos os ministros ali, né? A Moreira Alves, todos os ministros ali tinham por que estar lá, né? Eram juristas acima de qualquer ideologia, né? E hoje em dia a escolha do ministro passa pelos requisitos que o Beraldo colocou, né? Conduta ilibada e notório saber jurídico, e passa também por conchavo com o presidente da República que o indica, né? Então, infelizmente, é o terceiro requisito, né? Mas, Neila, quando eu olho para o que está acontecendo na Suprema Corte, eu creio que falta uma regulação, ou no mínimo uma transparência das condutas que a sociedade merece saber, né? Por exemplo, eu queria que tivesse um código de ética, não para absolver os ministros dos crimes do passado, sob a alegação de que não existia código de ética. Eu penso daqui para o futuro mesmo, né? Eu penso em saber exatamente quanto que o Gilmar Mendes recebeu de patrocínio para fazer o evento dele em Portugal. Tinha que estar isso no código de ética. Os ministros, ao fazer um evento, têm que mostrar e tem que dar transparência à verba de patrocínio. Quem patrocinou? Quanto que os ministros cobram para dar palestra nas universidades privadas, para empresário? Quanto que cobram para... Eu quero saber essa informação, né? Qual é a relação dos ministros com o mundo empresarial? Porque quando a gente pega o que aconteceu com o Banco Master e Neo Vocaro, você vê claramente que houve a cooptação do Poder Executivo no Poder Judiciário, né? Cooptou as instituições. Então, ou seja, eu quero que tenha um código de ética que, no mínimo, paute a conduta dos magistrados, que coloque claramente que mulher, família de ministro, não pode advogar em tribunal superior nenhum. Ah, como é que vai sobreviver? Renuncia. Já que a questão é o dinheiro que você quer receber na advocacia fazendo lobby em tribunal superior, então renuncia o cargo, o marido, o parente e vai trabalhar no tribunal superior. Caso contrário, não dá para aceitar que isso aconteça. Então, eu concordo com o Beraldo no diagnóstico, né, no mapeamento que ele fez em relação à crise de moralidade que assola o judiciário brasileiro, mas eu discordo dele porque eu acho que o Código de Ética, nesse momento, é importante para dar parâmetros mínimos de transparência na Suprema Corte, porque da forma que está, eles podem fazer o que eles querem, e eles fazem o que eles querem sim. O Gilmar Mendes dá uma entrevista numa emissora de televisão falando que não é hora de fazer o Código de Ética, numa empáfia que nunca vi igual, como se ele mandasse... ele manda, na verdade, né? Ele manda em tudo. E dança na nossa cara, Neira. O que esses ministros fazem dia após dia é dançar na cara da sociedade. Então não dá para... Tem que mudar alguma coisa. Vou fazer o quê? Eu vou tirar todos os ministros, os 11 ministros? Não. Vamos começar aprovando o Código de Ética. Bom, é o mínimo, mas tem que aprovar.